Em lógica clássica, trabalha-se com argumentos dedutivos. Os argumentos dedutivos são aqueles nos quais a conclusão ela é extraída das premissas. Num argumento, as proposições têm nomes específicos. As proposições que precedem a conclusão são chamadas de premissas. E aquela que finaliza o argumento chama-se conclusão. E mais do que isso, os argumentos dedutivos têm a característica de serem válidos ou inválidos. O que significa isso? Argumentos válidos nada mais são do que aqueles argumentos nos quais, uma vez que as premissas sejam verdadeiras, a conclusão inevitavelmente também o é. Mas aí fica uma questão: o que seria verdade e o que seria falsidade em lógica? No caso de proposições cujo significado é conhecido, onde o fato foi dado ou a história foi visualizada, é mais fácil saber o que é verdade e o que é falsidade. Por exemplo, o Brasil virou um país comunista até 2018. Se você for estudar um livro de história ou fazer uma análise, uma pesquisa a respeito da história do Brasil, você vai verificar se essa proposição dita é verdadeira ou é falsa. Então fica mais ou menos fácil você saber a veracidade ou a falsidade de uma proposição quando ela relata casos específicos de situações da vida cotidiana. Se bem que hoje em dia há uma mudança um pouco de percepção de fatos, porque nós vivemos uma era das narrativas, né? Duas narrativas, às vezes 3, 4, em torno de um fato, que façam que as pessoas que não querem analisar fatos e acabam analisando só narrativas. Por exemplo, nós temos os terraplanistas que vieram com toda agora e estão ignorando completamente os fatos da ciência e levando muitas pessoas ao convencimento através apenas de narrativas. Mas isso não é um assunto do vídeo agora, é um assunto que vou tratar no canal, mas em outra oportunidade, que é a diferença entre lógica e retórica. A lógica tem leis próprias e retórica tem leis próprias também, e elas andam paralelamente. Algumas vezes se cruzam, mas a maioria das vezes elas andam de formas separadas. Mas voltando ao que eu estava dizendo, em lógica não importam tanto a essência ou o conteúdo daquilo que está sendo dito. O que importa é a estrutura formal, a forma do argumento. E essa forma tem que levar à validade, ou seja, a veracidade das proposições leva inevitavelmente à veracidade da conclusão. No entanto, a veracidade ou a falsidade, ou seja, dizer que algo é falso ou verdadeiro, é uma questão arbitrária. Quem decide é você, mas de forma limitada. O que significa isso? Significa dizer que uma proposição ela apenas tem duas possibilidades de valoração. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Valorar nada mais é do que dizer se uma proposição é verdadeira ou se ela é falsa. E se eu tenho uma proposição, existem duas possibilidades. Mas se eu tenho duas proposições, cada uma dessas duas tem duas possibilidades. Por exemplo, se eu disser que uma proposição P é verdadeira ou falsa, e a outra proposição Q também é verdadeira ou falsa, eu tenho 4 possibilidades de valoração desse conjunto de proposições, que são: a proposição P pode ser verdadeira e a proposição Q falsa. A segunda possibilidade, a proposição P ser verdadeira e a proposição Q ser verdadeira também. A terceira possibilidade é a proposição P ser falsa e a proposição Q ser verdadeira. E a quarta possibilidade é a proposição P ser falsa e a proposição Q ser falsa também. Então nós vemos que para duas proposições existem 4 possibilidades de valoração. No entanto, vai se complexando cada vez que eu aumento as proposições. Se eu tiver 3 proposições, haverão 8 possibilidades de valoração. E se eu tiver 4 proposições, vão ter 16 possibilidades de valoração. E isso vai aumentando gradativamente. Existe uma regra geral para saber as possibilidades de valoração. A regra é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições de um determinado argumento. Uma vez que nós temos a valoração de proposições simples, existem certos operadores lógicos que transformam valorações simples em outras valorações. Isso é um assunto que nós vamos tratar aqui no canal e você pode encontrar nos vídeos aqui. E se você quiser saber mais sobre como criar uma tabela verdade, você pode acessar um link aqui abaixo na descrição e vai ter gratuitamente um manual passo a passo de como construir uma tabela verdade baseado nessas ideias de valoração expostas aqui neste vídeo. Não deixe de se inscrever, deixe seu comentário, dá um like, compartilhe com seus amigos e me acompanhe aqui e nas redes sociais. Até mais!